Precificar um produto vai muito além de você simplesmente pegar o custo do seu produto ou do seu serviço, por exemplo, e colocar um preço para vender. Vai muito além disso. A gente precisa primeiro considerar quais que são os objetivos da sua empresa, qual é o posicionamento da sua empresa. O primeiro ponto, a gente precisa saber assim, quais são os objetivos da precificação. Já parou para pensar qual é o objetivo da precificação? Bom, o primeiro objetivo da precificação é maximizar o lucro da empresa, certo? Esse é o objetivo da precificação, você maximizar o lucro da empresa. O segundo objetivo é posicionar o seu produto perante o mercado ou o público-alvo da sua empresa. Isso se chama posicionamento estratégico. É aonde a sua empresa estará inserida lá no mercado. E o terceiro objetivo da precificação é o crescimento de longo prazo. Porque não adianta você estabelecer uma precificação que não vai dar uma perenidade para a sua empresa, não vai fazer a sua empresa durar bastante, ao longo prazo. Então, quando você vai precificar, você precisa pensar no longo prazo, claramente. Então, esses são os três principais objetivos de precificação. O principal deles é maximizar o lucro da empresa. Você precisa pensar qual que é o posicionamento estratégico da sua empresa no mercado. Porque isso influencia na precificação, isso influencia no preço que você vai colocar no seu produto. Segundo o Michael Porter, que é um estudioso da administração e é uma referência nesse assunto, a sua empresa ela tem que escolher entre três estratégias. Ou ela vai se diferenciar por produto, ela vai ter uma diferenciação por produto, ou você vai ser um líder em custo, a liderança em custo, ou você vai dar um enfoque para sua empresa. Então, qual que é a diferença entre os três? O primeiro é diferenciação, é você diferenciar o seu produto no mercado. Por exemplo, a gente pode pegar exemplos como a Apple. A Apple ela pode cobrar mais caro. Na verdade, ela pode cobrar o preço que ela quiser no final das contas, porque é um produto diferenciado. Ela tem um produto diferenciado que caracteriza o produto dela dentro do mercado. A Natura, uma empresa brasileira, também. A Natura, ela tem uma estratégia de diferenciação. Ela tem produtos diferenciados que tornam o produto dela único. Então, ela pode sim praticar uma precificação, um preço de venda superior a produtos convencionais, por exemplo. Né? Então, você vai pegar um produto da Natura e comparar com um produto convencional, um produto de massa, por exemplo, você vai ver que a precificação ela vai ser diferente. Então, esse é o primeiro ponto. A sua empresa ela pode optar por uma estratégia de diferenciação no produto. Aí você precisa trazer uma característica diferente para o seu produto, uma inovação diferente, agregar valor ao seu produto e serviço para que torne ele diferente perante ao mercado, perante os outros concorrentes. E dessa forma, você consegue ter uma precificação melhor, você consegue cobrar um valor melhor pelo seu produto ou pelo seu serviço, porque o seu produto ele é único. Então, essa é uma forma de você, de a sua empresa se posicionar no mercado. A segunda forma de se posicionar no mercado é a liderança em custo. A liderança em custo é quando a sua empresa ela vai ter o menor preço, ela vai brigar no mercado com o menor preço e para isso ela tem que ter uma eficiência operacional. Porque quando você tem uma empresa, por exemplo, Atacadão, o Atacadão é líder em custo, é uma empresa que ela tem uma estratégia de liderança em custo. Então ela quer ser a melhor empresa com o menor custo possível para o consumidor. Isso requer o que da empresa? Para a empresa, isso requer eficiência operacional, porque se você tem margens apertadas, você precisa vender bastante e você precisa ter um custo e despesas bem controlados para que essa margem, mesmo pequena, ela seja suficiente para ter a rentabilidade suficiente para a empresa poder ter lucro. Né? Lembra que a precificação, o primeiro objetivo da precificação é a empresa, né, maximizar o lucro da empresa. Então, esse é o segundo posicionamento que a sua empresa ela pode adotar. É a liderança em custo. É quando você está inserido, por exemplo, vamos supor que você está inserido
numa loja de comércio popular. Ah, então numa loja de comércio popular, numa rua de comércio, por exemplo, você vai ter produtos lá, talvez que sejam parecidos. Então a sua empresa ela vai trabalhar com a liderança em custo. Você vai ter que ter naquele lugar, naquele local onde você está inserido, você vai ter que brigar por custo. E para você brigar por custo, você vai ter que ter uma eficiência operacional. Essa é uma escolha, é um posicionamento, é como a sua empresa vai se apresentar para o mercado, é o posicionamento estratégico da sua empresa. E o terceiro posicionamento estratégico que a sua empresa ela pode adotar é o enfoque. É um foco, por exemplo, num nicho específico. Quer um exemplo? Um foco num nicho específico é, por exemplo, a Harley Davidson. A Harley Davidson, ela, ela produz produtos para um nicho específico, né? E tem um ponto interessante, na Havaianas, por exemplo, né? Havaianas também é um nicho específico. Se você vai numa loja, por exemplo, da Havaianas, você vai numa loja da Havaianas procurando o quê? Você vai procurar camiseta lá na loja da Havaianas? Não. Você vai lá procurar chinelo, né? E olha só que interessante. Se a sua empresa ela escolhe se posicionar para atender um público de um nicho específico, mesmo você atuando num nicho específico, você pode se posicionar ou com liderança em custo, ou também você pode se posicionar por diferenciação. O caso da Havaianas é muito interessante, porque a Havaianas ela atende um nicho específico, né? Ela tem um produto específico, que é o carro-chefe dela, que são os chinelos, mas não é um chinelo comum. Lá você vai encontrar chinelos de preços variados, desde o mais baratinho até um chinelo com um valor razoável. Por quê? Porque eles vão criar uma diferenciação naquele chinelo. Você vai pegar e não é um chinelo Havaianas normal, é um chinelo com brilhantes, é um chinelo com desenho, é um chinelo com pingente, é um chinelo que você vai poder escolher o pingente que você quer colocar lá no seu chinelo, por exemplo. Então, percebe que uma empresa ela tem essas três formas de atuação. Não tem como você fugir disso. E essa forma com que a sua empresa vai se posicionar no mercado vai ditar a precificação da sua empresa.